Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga, investidor aí que gosta, por que não ama as meme coins? Pois bem, hoje nós vamos fazer um vídeo aí, uma maratona com as 10 melhores, mais importantes, na minha opinião, das meme coins. Tudo bem? Podemos ver que elas estão subindo de forma absolutamente insana. Da mesma forma que elas sobem de forma insana, elas também caem de forma insana. Mas, para a sua conveniência, eu vou deixar os timestamps para que você possa, então, saltar aí para a meme coin da sua preferência, caso você não queira ir acompanhar a maratona de análise das 10 meme coins que eu vou trazer hoje aqui para você. A saber, Dog, aquela meme coin do ecossistema do Bitcoin. Depois nós vamos ter a WIF, que é o cachorrinho com chapéu. Pep, a meme, uma das mais famosas que nós temos hoje. Depois vai vir a Pengu, vai vir a Bonk, vai vir a Floki, a Dogecoin, e Turbo e, por último, a Brett. Aí fechando, então, as 10 meme coins que eu trago aqui para você, uma análise técnica breve sobre cada uma delas. Então vamos lá? Pois bem, a primeira é a DOG, a meme coin do ecossistema do Bitcoin. O que eu consigo ver aqui? Nós temos já o nosso perfil de volume estabelecido, três níveis importantes, a linha verde, o nosso suporte majoritário, a linha branca, o ponto de controle, e a linha vermelha, que é a nossa resistência majoritária. Bom, tendo essas premissas já pré-estabelecidas, nós podemos ver que é visível o padrão de reversão aqui na DOG, tá? Então ela realmente começou aqui a reverter a sua tendência de baixa que vinha aqui, tá? Desde o seu topo lá, que foi encontrado lá no final do ano passado, tudo bem? Agora, para onde é que a Dog pode continuar aqui na sua trajetória? Para cima ou para baixo? Pois bem, muito simples de nós podermos determinar isso, uma vez que nós temos o nosso perfil de volume já estabelecido, nós podemos ver que ela desviou aqui para a parte de baixo do suporte majoritário, tá? O que é bastante comum nas meme coins, elas geralmente não seguram aí níveis das análises técnicas, mas mesmo assim nós conseguimos determinar aí uma possível trajetória. Logo, é claro que tudo isso vai depender do andamento do nosso bull market, mas ela conseguiu fazer a sua reversão, teve aqui um pouco de turbulência aqui para romper o suporte majoritário, que uma vez perdido, ele se torna resistência, perdeu o suporte, ao preço voltar, ele volta como resistência. Então ela ficou aqui um pouco patinando, mas finalmente entrou a pressão compradora, pode ver aqui essa sombra em azul. Esta sombra em azul significa pressão compradora de grandes players, de baleias, tá? Então, após a entrada dessa pressão compradora, ela finalmente conseguiu romper. E o que ela está encarando agora? Uma pressão vendedora. Quando, da mesma forma que aqui em azul é pressão compradora dos grandes players, a zona em vermelho é pressão vendedora dos grandes players. Então nós temos aqui e aqui em cima, tá? Então ela tem ainda bastante zona de pressão vendedora para romper. Será que ela vai conseguir? Eu acredito que sim. O bull market continuando, ela deve continuar aqui nesse processo de valorização. Ela está rejeitando agora da zona vermelha, ela nem sequer chegou aqui no seu ponto de controle, tá? Que seria, em tese, a primeira zona de grande resistência. Então, ela não chegou lá, ela já está rejeitando aqui da zona vermelha. Se ela não conseguir continuar na sua trajetória de alta para romper este ponto de controle aqui e torná-lo
como suporte, o que é esperado então da DOG? É que ela retorne para, pelo menos aqui no primeiro momento, o suporte majoritário, tá? Que está aqui mais ou menos na casa de 0,02 centavos. Essa é a previsão, tá? Que ela venha e retorne pelo menos até aqui. Existem níveis mais para baixo? Existem, mas pela minha análise, este nível aqui é o nível no momento mais importante. Então, o que a DOG precisaria fazer? Caso ela continue nessa rejeição, voltar e buscar suporte aqui. Isso é imprescindível para que ela continue na sua trajetória de alta. Esse suporte aqui do 0,02, ele precisa segurar o preço dela, porque senão ela perderá muito momento para o seu impulso de alta. Agora, supondo que ela se segure aqui no 0,2, o próximo passo, ela recuperar as forças, ganhar momento, voltar para tentar superar o seu ponto de controle, igualmente superando esta zona de pressão vendedora, torna-se esse ponto de controle como suporte, e aí ela rompe, tá? Para cima, vindo aí buscar a sua resistência majoritária, que está logo mais aqui acima, nesta linha vermelha do nosso perfil de volume, no 0,07. Sabemos que ela pode encontrar, sim, turbulência ao passar nessas zonas de pressão vendedora, tá? Igualmente deve acontecer ao chegar aqui na sua resistência majoritária, encontrar o que? Turbulência, tá? Que pode ocasionar com que o preço dê uma patinada aqui nessa zona, tá? Nada fora do normal, mas o importante é que o bull market continue saudável, para que ela possa então alavancar em alta acima do seu topo histórico, tá? Ela superando aqui o seu topo histórico, que está exatamente nessa faixa de preço do 0,09, aí o céu realmente é o limite, porque não temos como prever aonde é que essa moeda pode chegar. Por ser meme coin e estarmos no início da fase eufórica do bull market, a fase final e mais explosiva, ela pode alcançar aí números realmente muito altos, ainda mais com toda essa narrativa, sendo a meme coin do Bitcoin, ela pode sim ganhar momento aí e uma explosão bastante alta aí para cima. Então você já tem aqui um panorama, já sabe que ela pode sim voltar e recuar até aqui, podendo cair mais até embaixo, mas onde eu não acredito que ela venha chegar, mas o potencial de valorização dessa moeda é sim inegável. Com essas informações aí, você já consegue tirar a ter uma estratégia mais clara quanto aos teus investimentos. Se vai continuar investindo agora, se vai aguardar um pouco, aguardar ela recuar, buscar suporte, aí fica por sua conta, tá bom? Mas eu acredito sim na valorização dessa meme coin, como de todas que eu irei citar aqui. Agora vamos para a próxima meme coin. A próxima que nós temos aqui é a Dog with Hat. É aquela do cachorrinho que tem o chapéu. Então está aqui o gráfico da Dog with Hat. With é o ticker dela. E semelhante a que nós falamos lá com a Dog, aqui nós também temos o nosso perfil de volume estabelecido, né? Ele fica assim meio estranho, porque por se tratar de uma meme coin, ela tem sim umas oscilações aí, uma variação de preço muito grande. Mas é claro que nós temos aqui a nossa linha verde, que é o suporte majoritário, e ela respeitou esse suporte majoritário, o ponto de controle já aqui bem mais próximo da linha verde, e ela sim conseguiu romper este ponto de controle. Pode observar
ela não só rompeu, como voltou, retestou ele como suporte, o que é bastante positivo, tá? Ela rompeu, retestou como suporte e correu para o abraço. Isso é muito positivo, mostra-se uma força compradora bastante interessante que entrou nesse ativo, o que também é sinalizado, vocês podem observar, por essa zona azul aqui, ó, essas sombras azul foram pressão compradora de grandes players em grande volume, o que impulsionou o preço da UIF aí para cima. E agora, o que é esperado da UIF? Após ela ter tornado o ponto de controle como suporte, ela fatalmente vai buscar agora a parte superior do nosso perfil de volume, ou seja, ela vai percorrer desde a faixa verde até a faixa vermelha aqui em cima, na casa aí dos US$ 2, deixa-me ver, e 50 centavos. Mas não será assim um passeio no parque, tá bem? Por quê? Porque nós temos aqui esta zona vermelha que você já sabe que é zona de pressão vendedora das baleias. Elas compraram aqui embaixo e estão colocando ordens de venda aqui em cima. Então, o que é esperado do preço? Ele provavelmente vai continuar aqui na sua trajetória de valorização, tá? Vai continuar aqui na sua trajetória de valorização, tendo o primeiro ponto de parada, de dificuldade, esta linha amarela aqui. Por quê? Porque é uma linha que era suporte, pode ver que ela suportou o preço aqui por diversas vezes, e esta linha foi perdida. Então, quando um nível que era suporte se torna resistência, ele se quando um nível perdido, quando o nível de suporte é perdido, ele se torna resistência. Então, aqui é o primeiro ponto de parada para a valorização da UIF, que está aqui na casa de US$ 1,40. Mas eu acredito que, pela pressão compradora que nós tivemos aqui e este impulso alavancando, ele certamente será sim superado, tá? Principalmente com a empolgação do bull market, as meme coins têm sim uma valorização bastante acentuada em relação às demais cripto, então ela provavelmente vai superar aqui este nível e torná-lo também como suporte, né? Mais turbulência. É difícil? É, mas nada que seja impossível para um cenário bullish do bull market, tá? Assim ela vai continuar na sua trajetória de alta, tá? Passando aqui por a turbulência que também teremos nessa zona de pressão compradora, até chegar nesta linha vermelha que é a resistência majoritária aqui nos 2,50. Uma vez que ela chegar aqui, ela precisa tornar esses 2,50 aqui como suporte, tá? Ela precisa romper, voltar, retestar ele como suporte, para aí então continuar com seus impulsos de alta. Nós sabemos que ela é uma meme coin que alcançou já valores bastante altos, tá? E acima daqui dos 2,50 nós temos o quê? Outra zona de pressão vendedora das baleias, tá bom? Então ela precisaria superar aqui essa faixa de preço dos 3,21 até aqui, né, entre os 2,90 até os 3,21. Ela precisaria superar essa zona aqui para então buscar alvos mais altos. Existem mais alvos para cima para o IF? Com certeza. Mas nós comentaremos sobre ele nos próximos vídeos quando nós cruzarmos essa ponte. Ainda tem muita água aqui para poder passar debaixo dessa ponte, não é mesmo? Mas você já sabe, o que é importante é os próximos níveis de resistência para cima estão aqui no 1,40 e logo depois, né, aqui nesta zona de pressão vendedora das baleias, que é entre 1,72 e o 2,23. Níveis abaixo, que caso a coisa se complique e ela recue daqui da onde ela está,
no momento da gravação desse vídeo aqui dos 92 centavos, ela provavelmente deve voltar para o ponto de controle aqui nos 50, 54 centavos, aonde nós temos a pressão compradora, que vai entrar em ação e comprar novamente bastante WIF, empurrando o preço para cima. Vamos agora para a próxima, que é a PEP. Vamos analisar agora a PEP. Pois bem, aqui estamos, gráfico da PEP na tela. E o que eu consigo ver na PEP? Mesma situação lá da WIF, tá? Respeitou aqui, sustentou o seu perfil de volume na sua zona de suporte majoritário. Fez aqui um W bastante bonito aqui, invertido, e simplesmente explodiu. Eu não quis saber de mais nada. A PEP realmente é uma meme com muita adesão, uma pressão compradora gigantesca, e quando ela resolve dar o seu pump, ela vai com vontade. E é o que nós podemos aqui observar claramente, né? Entrou aqui a pressão compradora de grandes players, né? De baleias, e impulsionou o preço aqui para cima com tudo que podia. E é claro, como nós já comentamos aqui em outras análises, todas as vezes que um ativo vem buscar suporte na sua linha verde, ele eventualmente vai preencher todo o perfil de volume, chegando até na linha vermelha, onde a PEP está nesse momento, com uma vantagem, ela está acima da linha vermelha, o que é bastante positivo. Por quê? Se ela se mantém aqui acima desse nível, tá? Se ela se mantém aqui acima desse nível, ela abre as portas para buscar preços mais altos, porque é exatamente isso que ela precisava fazer. Não só chegar até aqui, mas romper este nível e torná-lo como suporte, para aí então ela vir atacar essas duas zonas de pressão vendedora de baleias que nós temos logo aqui acima. Será tarefa fácil? De forma alguma. É impossível? Também não é. Com o bull market em andamento, ela vai encontrar uma certa turbulência, vai aqui subir meio que devagar, mas eventualmente ela vai sim conseguir romper este nível aqui, e após superar o seu all-time highs, aí o preço da PEP realmente não tem teto, tá? Então, o que que acontece aqui para a PEP? Ela precisa se manter acima desse nível aqui do 0,4013, tá? Que é esta linha vermelha que nós temos aqui. Ela se mantendo aqui, ela vai buscar então atacar toda essa zona de pressão vendedora das baleias, que começa aqui nos 401 e vai até aqui, que é o intervalo de 402. Então, ela vai primeiro romper toda essa outra zona de compra aqui, para então vir buscar toda a liquidez que há acima desse topo aqui. Tudo bem? Após ela chegar nesse nível aqui, aí nós comentaremos aí alvos mais para cima quando nós cruzarmos essa ponte. Agora, supondo que ela não se segure aqui, por alguma razão, ela venha buscar níveis mais baixos. O ruim disso é que ela deve recuar até o seu ponto de controle, infelizmente, e perder aí então toda essa valorização que ela teve aqui dos últimos dias, tá? Esta é a parte ruim, tá bom? Se ela não se segurar aqui, aguarde que ela deve recuar até essa zona de pressão compradora aqui das baleias, onde você então poderia entrar novamente com suas ordens de compra. Então tá aí, alvos para cima, alvos para baixo, e nesse momento é tudo que nós temos aqui para PEP. Agora vamos para a próxima. Pengu. Pengu. Vamos ver aqui o que a Pengu tem para nós, né? Aqui é uma cripto relativamente nova, gráfico ainda
pequeno, mas nós ainda conseguimos aqui estabelecer um perfil de volume para ela que muito bonito, conseguiu sim se segurar aqui no seu suporte majoritário, na sua linha verde, não é? E não só, como também superou já o seu ponto de controle, o que é também bastante interessante de se ver. Superou o ponto de controle e correu para o abraço. Agora, aonde é que a Pengo pode parar? Bom, como você já sabe, se tem acompanhado aqui o canal, uma vez que nós encontramos suporte na linha verde, ela deve percorrer todo esse trajeto aqui e chegar até na linha vermelha. Ou seja, ela saiu daqui do 0,03 e deve chegar pelo menos até aqui no 0,2, que é uma valorização bastante considerável, tudo bem? E ela precisa, assim como nós comentamos nas outras moedas, chegar até aqui, vai ter uma turbulência, um ping-pong, supera esta linha vermelha, torna ela como suporte, ou seja, o preço não caindo mais a partir daqui do 0,02, para então ela ir e avançar com sua valorização para cima. E uma vez superado aqui o seu topo, ela também não tem teto. Após ela superar aqui o 0,04, o mercado é que vai determinar até onde é que a Pengo pode chegar, tá? Agora, supondo que ela não continue aqui nessa trajetória de alta, por alguma razão os preços revertam e começam a cair, aonde é que a Pengo pode chegar? Ela pode simplesmente retornar aqui para o seu ponto de controle no 0,06, recuperar as forças e novamente aí alavancar para mais uma vez tentar chegar aqui na sua linha vermelha, que é a sua resistência majoritária, tá? Eu tenho plenas convicções que ela provavelmente vai segurar aqui. Caso ela não se segure aqui, já sabemos que o suporte majoritário tem segurado o preço e o 0,03 deve fazer essa função muito bem. Pois então agora você já tem aí alvos da Pengo, tanto para cima quanto para baixo, e o que esperar dos seus movimentos aí a curto e médio prazo. Vamos para a próxima. Bulk. O que eu consigo ver então aqui para a Bonk? Pois bem, vamos abrir aqui o gráfico da Bonk. Aqui está. A Bonk já tem um gráfico um pouco maior, né? Já tem mais tempo no mercado e também respeitou aqui de forma bastante interessante o seu perfil de volume. Ela conseguiu aqui se manter aqui na sua linha verde, né? Em 4 zeros e o número 1, alavancou e agora está onde? Tentando superar o seu ponto de controle, tá? Ainda não superou, mas pela atuada que as coisas estão indo aqui, ela deve provavelmente superar. Tudo vai depender da continuação do nosso bull market, que é o que tudo indica. E aqui nós temos duas zonas compradoras de grandes players, de baleias, que entraram aqui em ação, impulsionando o preço da Bonk para cima, fazendo com que ela chegasse aqui no seu ponto de controle. O próximo passo que ela precisa fazer é exatamente continuar aqui empurrando isso aqui para cima até o seu rompimento, voltar a retestar isso aqui como suporte, para então ela ir atacar a faixa vermelha, que é essa linha superior do nosso perfil de volume, que é a nossa resistência majoritária. Mas o passeio não vai ser assim tão simples. Por quê? Olha o tamanho dessa zona aqui, ó, de venda de baleia, pressão vendedora bastante grande, logo acima da nossa linha vermelha. Então ela vai encontrar bastante resistência aqui para conseguir romper o seu all-time highs, tá? O seu topo histórico, que está exatamente aqui na casa do 0,0
406, tá? Então ela tem bastante resistência, bastante turbulência para vencer, mas dentro do que eu conheço em cima da minha experiência sobre os bull market e as meme coins, essa meme coin sim é uma meme coin bastante forte dentro do ecossistema da Solana e ela provavelmente deve vir sim, por mais que tenhamos aqui turbulência, ela vai rompendo isso aqui pouco a pouco até encontrar aí força suficiente para vir buscar o seu all-time high e quem sabe níveis muito mais altos. Quais seriam esses níveis? Nós comentaremos em outros vídeos aí mais para frente, quando nós cruzarmos essa ponte, porque até lá ela ainda tem muita resistência, muito trabalho ainda para frente para fazer, tá? Precisa superar aqui o ponto de controle em 4 zeros e o número 2, chegar até na sua resistência majoritária, aqui em 4 zeros, número 29, tá? Tornar ela como suporte para daí, então, continuar a sua trajetória para cima. Agora, supondo que ela, por alguma razão, seja rejeitada daqui, tá? Do ponto de controle, qual é o primeiro ponto de parada para a Bonk? É aqui nessa primeira zona aqui de compra de pressão compradora aqui das baleias, e a segunda zona ela já retorna aqui para os 401, que é justamente o seu suporte majoritário. Então vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo para a Bonk e para todo o ecossistema de meme coins, né? Porque quando uma sobe, geralmente todas elas também sobem. Agora vamos para a Floki. O que a Floki tem para nós? Vamos abrir aqui o gráfico e vamos dar esta analisada. Bom, aqui está a Floki. O que eu consigo ver aqui para a Floki? Bom, vamos traçar aqui o nosso perfil de volume, e por alguma razão ele não apareceu. Aqui está o nosso perfil de volume da Floki. E como é de costume, né, entre as meme coins, elas geralmente perdem os seus níveis de suporte, tá? Mas o interessante é que ela fez aqui sim um processo de recuperação muito interessante, tá? E está neste exato momento indo bater na porta da sua linha verde, que é o suporte majoritário que ela perdeu aqui e agora é resistência do nosso perfil de volume, tá? Então ela está a caminho desta linha e ela precisa superar esta linha, tornar ela como suporte para vir buscar então o ponto de controle e também torná-lo como suporte. Então ela tem aí muito trabalho ainda para fazer. Sem dúvida, a Floki tem aí possibilidades de alcançar isso, mas não será assim tarefa fácil. Nós temos aqui zona de pressão compradora, essas sombras azuis, que foram as responsáveis por impulsionar esse preço até lá. Entretanto, também vale a pena ressaltar que logo acima aqui do seu ponto de controle, a zona vermelha, pressão vendedora das baleias, já se fazem aqui presente e é sim zona de turbulência para que essa meme coin possa romper. Mas antes disso, ela tem dois níveis aqui para ganhar, tá? A nossa linha verde, que é o suporte majoritário, aqui em 3 zeros e o número 1. Depois o ponto de controle, aqui em 3 zeros, número 1 e 4, para daí, então, ela fazer uma tentativa de passar por esta zona de turbulência. E com certeza ela deve fazer, assim como todas as demais cripto, principalmente uma dessas aqui, que é bastante famosa e tem bastante influência aí nas redes sociais, tá? Mas não é assim tarefa muito fácil. Precisa ter mesmo bastante pressão compradora para superar todas essas ordens de vendas
que existem nessas sombras vermelhas aqui, até ela alcançar a marca dos 3025, tá? Após isso, ela pode continuar aí na sua trajetória de alta, com outros níveis para cima que nós comentaremos aí no futuro. Agora, caso ela seja incapaz de continuar aqui na sua trajetória de alta, ela deve recuar até esta faixa azul aqui, que é faixa de pressão compradora das baleias, que nós temos aqui a primeira, na casa de 4 zeros e o número 7, e por fim, a última zona de pressão compradora das baleias, que foi logo aqui embaixo, na casa de 0, 4 zeros e o número 5. Então, com essas informações aqui, você já sabe quais são os níveis que nós temos aqui, tanto para cima quanto para baixo, para a Floki, tá? Sabemos que com a continuação do bull market, com certeza todas elas devem superar aí, então os seus all-time highs, né? Os seus níveis mais altos já alcançados, suas altas históricas. Vamos passar para a próxima, que é a veterana Doge, tá? Dogecoin. Vamos ver aqui a moeda favorita do Elon Musk. O que será que a Dogecoin tem para nos mostrar aqui no seu gráfico? Pois muito bem, a Doge é a que tem maior volume de negociação, é a mais antiga, veterana meme coin do todo o universo cripto. Ela literalmente rompeu aqui a sua linha de tendência de baixa visível, encontrou suporte já muito bonito nos 12 centavos, fez aqui uma recuperação, né, invertida, aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, olha, ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão de recuperação muito bonito, interessante de se ver, e ela também já conseguiu se estabelecer acima do ponto de controle. Veio aqui do suporte majoritário, rompeu o ponto de controle, retestou ele como suporte e agora correu para o abraço. Está sofrendo aqui um pouco nesse momento, porque nós temos aqui a nossa tão temida sombra vermelha, que é a pressão vendedora das baleias. E aqui embaixo foi a sombra azul, pressão compradora das baleias, que foi o que impulsionou aqui esse preço para cima. Mas esta sombra não é nada suficiente para segurar o preço da Dogecoin quando ela realmente resolver caminhar, tá? Então é bem provável que ela venha superar isso aqui, tá? Vai ter um pouquinho de turbulência, mas com o bull market continuando, ela vai superar, vindo parar aqui na sua linha vermelha do perfil de volume, que é a sua parada principal, a sua resistência principal, justamente onde nós temos uma nova zona de pressão vendedora das baleias, essa zona azul aqui. Mas, como nós sempre comentamos nas nossas análises, uma vez que o ativo vem buscar suporte aqui na linha verde, ele eventualmente vai preencher todo o perfil de volume até chegar na linha vermelha, tá? Que é a mais importante. Por quê? Porque acima nós já não temos mais pressão vendedora das baleias. Então, uma vez que a Doge consiga romper aqui essa zona, tornar esta linha vermelha como suporte, ela então corre para as nuvens, tá? E esta linha vermelha está aqui na faixa dos 38 centavos de dólar, tá? Então aqui nós temos o nível para baixo da Doge, 12 centavos, tá? Que é o seu suporte majoritário, tá? Temos também o nível do ponto de controle nos 17 centavos, que provavelmente será o nível onde ela possa vir se segurar caso o preço não consiga força suficiente para romper essa zona vermelha aqui de pressão vendedora das baleias. Ela deve recuar aqui para os 17, recuperar as forças e fazer mais uma nova tentativa a caminho dos 38
centavos, tá? Então, estes são os níveis que eu consigo identificar para a Dogecoin, mas o prospecto geral, com a continuação do bull market, é que todas elas consigam aí superar as suas altas históricas. Mas está aí as informações que você já consegue, então, já ter um norte se orientar no seu processo de investimento de Dogecoin. Vamos agora para a próxima. SHIB. Você tem SHIB? Essa aqui fez muito milionário já na sua história. Talvez não consiga assim fazer mais milionários daqui para frente. Ela já tem um market cap grande, mas continua sendo uma meme coin muito forte, muito conhecida, né? E não só a meme coin, ela tem aí construído o seu ecossistema, tentando sair aí, né, desta qualificadora de meme coin, somente meme coin, ela tem sido muito mais do que uma meme coin, assim como também a Floki, tá? Que nós comentamos aí atrás, ela também tem se reinventado e criado o seu próprio ecossistema com várias outras utilidades, não somente sendo aí uma meme coin. Mas, falando de SHIB, o que eu consigo ver? Ela claramente também segurou aqui na sua linha verde, que é o seu suporte majoritário. Temos aqui também pressão compradora das baleias, essa zona azul, e ela está agora passando na primeira zona de venda de pressão das baleias. E logo mais acima, outra zona. As meme coins não têm sossego, né? E logo mais acima, outra zona. Então ela tem sim bastante resistência ainda pela frente para superar. Mas o bom sinal é que ela está acima já do ponto de controle, num padrão de reversão aqui também bastante interessante, tá? Que caso ela não seja capaz de continuar aqui na sua trajetória de alta, né, chegando até o ponto de controle, superando o ponto de controle como suporte, talvez ela venha dar aí uns passos para trás, tá? Recuando aqui para a zona de compra das baleias, como nós temos aqui, e voltando o preço aqui para o seu suporte majoritário, tá bom? Coisa assim que ninguém quer ver, mas é possível que ela tenha assim esse recuo aqui, chegando aí a 4 zeros e o número 1, tá? O ponto de controle está aqui no 40.4019. Então ela vai ter um recuo aí bastante considerado, tá? Caso ela não seja capaz de tornar esta linha branca aqui como suporte, tudo bem? Mas caso ela consiga encontrar essa força necessária, ela vai vir buscar a linha vermelha, onde vai ser o próximo ponto de bastante dificuldade dela superar, tá? Que é a sua resistência majoritária, logo acima ainda de uma zona de pressão aqui vendedora bastante grande das baleias, tudo bem? E depois disso, como das outras criptos, ela precisa tornar esse nível vermelho aqui como suporte para aí então ir buscar alvos bem mais altos, tá? Alvos que nós vamos comentar quando nós chegarmos lá neste ponto, tá? Porque daqui até lá ela tem muito trabalho ainda para fazer. Então tá aí para você a SHIB, níveis para baixo, níveis para cima, aonde ela tem turbulência para enfrentar e onde nós temos pontos visíveis aqui de pressão compradora dos grandes players, que provavelmente deve segurar o preço aí, tá bom? Já serve aí para te ajudar na tua tomada de decisão. Vamos agora para a nossa penúltima meme coin, a Turbo, muito pedida aqui no canal. Vamos analisar aqui a Turbo e ver o que a Turbo tem para nos oferecer. Aqui está a Turbo, perfil de volume já estabelecido, muito bem. Fez então aquele passeio aqui abaixo, né, do seu suporte majoritário, né, como a grande maioria aqui das criptos fazem, mas rapidamente entrou então aqui pressão compradora de grandes players. Olha só a Turbo também com baleias acumulando. Muito bonito de se ver. E não só, aqui também nós temos, olha só, coisa bonita. Por quê? Ela veio, superou aqui o seu nível
que foi que o seu suporte majoritário era suporte, né? Aqui perdeu, tornou resistência, mas essa resistência aqui não segurou, não. Ela passou direto, que nem faca quente na manteiga, e foi parar logo lá em cima no seu ponto de controle. E o mais interessante é o quê? Que entrou pressão compradora de grandes players aqui no ponto de controle, ou seja, é bem difícil que a Turbo venha perder então aqui o nível do 005, tá? Do ponto de controle, porque logo abaixo nós temos aqui pressão compradora que está empurrando esse preço aqui da Turbo para cima. Mas caso, né, alguma coisa aconteça e ela perda o nível aqui do ponto de controle, ela provavelmente deve vir segurar aqui no 0.003, que é o suporte majoritário para a Turbo, tá? Mas o que eu consigo ver então aqui para o curto e médio prazo? Eu consigo ver que o quê? A Turbo, uma vez acima aqui do seu ponto de controle, visível, né, com bastante pressão compradora, ela talvez venha retestar o ponto de controle aqui como suporte, encontrar força e iniciar o seu ataque em direção à linha vermelha, que é a sua resistência majoritária, tá? Mas também, como no mundo cripto nada é assim tão fácil, nós temos aqui zonas vermelhas de pressão vendedora de baleias. Então elas estão comprando aqui, compraram aqui embaixo e colocaram ordens de venda logo aqui acima. Então não vai ser assim um passeio no parque, né? Para a Turbo. Ela pode encontrar aqui uma certa turbulência, mas eventualmente tudo correndo bem no universo cripto, nenhuma crise, nada que atrapalhe o andamento do bull market, ela vai superar isso aqui com certeza, tornar esta linha vermelha aqui como suporte e aí correr para o abraço, tá? Vindo buscar então aí a sua alta histórica, tá? Que está aqui logo mais acima, na faixa de preço aí de 0,14 centavos, tá bem? Então, este aqui são os alvos que eu tenho aqui para a Turbo, tanto para cima quanto para baixo. Ela pode superar aqui os 14, o 0,14? Pode, claro que pode, mas nós vamos comentar isso aí quando nós cruzarmos essa ponte. Daqui até lá, ela ainda tem aqui um bom caminho para percorrer, tá? E com os níveis aqui já estabelecidos, você pode anotar e ter isso claro. E não se desesperar quando ela entrar nessas zonas vermelhas e encontrar bastante turbulência, oscilação, volatilidade. É natural, mas com a saúde do bull market continuando, ela vai superar isso aí tranquilamente. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa última, que é a BRET. Você conhece a BRET? Pois é, a BRET é a meme coin do ecossistema da Base, da Coinbase, lá a maior corretora de cripto dos Estados Unidos. E aqui nós já temos também o nosso perfil de volume também já estabelecido e vejo que a BRET também se segurou bastante bem aqui, né, no seu suporte majoritário, esta linha verde aqui, que foi na casa dos 2 centavos, tá? E não só se superou, se segurou aqui, como já superou também o ponto de controle, logo mais acima, aqui na casa dos 3 centavos e meio, e já correu para esta linha amarela. Nossa, então nós temos uma linha que antes da linha vermelha? Sim. No caso da BRET, nós temos. Por quê? Porque esta linha era suporte da BRET. Olha só. Ela veio aqui, se segurou novamente. Depois ela deu o seu pump lá para cima, recuou, voltou, tentou se segurar nessa linha amarela, perdeu. Então, esta linha amarela aqui, por mais que ela seja aqui invisível aqui no nosso perfil de volume, ela está atuando como resistência, ou atuou, né? Porque nesse momento a BRET conseguiu superar. Então, você vê que ela veio aqui na linha amarela, foi rejeitada, voltou, buscou força, rompeu. Então, o que eu espero para a BRET, então?
Eu espero que a Brett, caso ela não continue aqui na sua trajetória de alta, pelo menos ela recue nessa linha amarela, torne essa linha amarela aqui como suporte para ela vir então e atacar a sua zona vermelha, a tão temida zona vermelha, zona de pressão vendedora das baleias. Temos uma aqui, outra aqui e outra logo mais acima nos níveis, a saber, entre 0,10 e colocar todos eles aqui, porque na verdade serão todos. Então, entre o 0,10 e o 0,19, a Brett tem sim bastante pressão vendedora das baleias para superar. Então, a valorização da Brett também não vai ser assim um passeio no parque, né? Como parecia, porque com essa pressão vendedora aqui, é esperado então que no mínimo ela recue talvez até esta linha vermelha, encontrando aí um suporte bastante considerável aqui no 0,07, ganha força e vai para o ataque. Vai para tentar superar primeiro esta primeira zona aqui, que é a sua resistência majoritária aqui nos 12, superando essa, passa para essa outra, superando essa outra, chega aqui no seu último estágio de dificuldade, que vai logo de encontro com a sua alta histórica, tá? Então, assim, existem mais alvos para cima? Sim, existem, mas vamos comentar sobre eles depois, porque ela tem aqui um grande caminho ainda para superar. Pois está aí, muito bem, níveis da Brett para baixo, níveis da Brett para cima, aonde o preço pode vir buscar, primeiro nesta linha amarela aqui no 07, caso não se segure, ela pode vir buscar esta zona aqui, primeiro, essa zona azul, tá? Que é a zona de pressão compradora das baleias aqui no 005, no 05, e mesmo assim, se ele não for suficiente para segurar, ela volta para o ponto de controle aqui no 0,3, tá? Então, esses são os níveis imediatos que eu consigo ver aqui para a Brett, mas é inegável que o bull market parece sim que está iniciando a sua fase parabólica, a altcoin cinza aparentemente está aí batendo na porta, podemos ter sim bastante aí turbulência acontecendo, mas não esqueça que qualquer pullback nessa altura do campeonato é momento de compra, é momento de você estar aí acumulando, tá visando a valorização futura que todos esses ativos irão trazer. Meu muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo aqui, né, da nossa maratona sobre as meme coins, e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!